Você já teve a sensação de estar cercado de gente, mas se sentir completamente sozinho? Não é solidão comum, é algo mais profundo. Como se o mundo inteiro estivesse conectado, falando sem parar, mas ninguém realmente dissesse nada. Bem-vindo à sociedade dos imbecis. Vivemos na era da repetição. Pessoas que não pensam, só replicam. Reproduzem frases prontas, opiniões importadas, reações automáticas. É o efeito manada em sua forma mais elegante. O rebanho sorri, se fotografa, se convence de que está pensando, quando na verdade só está seguindo o fluxo. A internet transformou todo mundo em uma antena de transmissão, mas quase ninguém emite algo genuíno. É um ciclo de eco. O que um fala, o outro repete, e assim se forma uma legião de vozes idênticas. Basta um influenciador apontar o dedo e pronto. Surge um novo vilão do mês para ser cancelado. A multidão não precisa entender o motivo, só precisa da sensação de estar do lado certo. O curioso é que quanto mais livres nos tornamos, mais uniformes ficamos. Tudo parece uma cópia da cópia da cópia. As roupas, as ideias, as piadas, os valores, tudo padronizado por uma cultura que premia quem se encaixa e castiga quem questiona. E é aí que surge o incômodo. Porque se você é uma dessas pessoas que ainda pensa, que ainda observa o mundo com desconfiança, você inevitavelmente vai se sentir deslocado. Enquanto a maioria vive numa espécie de parque temático da superficialidade, você se vê tentando entender o porquê das coisas, e ninguém parece ter paciência para isso. As conversas se tornaram rasas. Tudo gira em torno de fofoca, aparência, status. Ninguém quer falar sobre propósito, sobre fracasso, sobre medo, sobre a complexidade da vida real. Falar sobre isso é ser negativo, é vibrar baixo. Mas ser vazio virou sinônimo de equilíbrio. Vivemos em uma sociedade que idolatra a idiotice disfarçada de autenticidade. A burrice ganhou estética, luz e palco. Ser estúpido agora é ser de verdade, falar o que pensa. E quanto mais imbecil alguém é, mais aplausos recebe, desde que sua imbecilidade seja performática e trende. Enquanto isso, quem pensa demais é chamado de arrogante. Quem questiona é tóxico. Quem não se encaixa é problemático. A inteligência virou um defeito social. Mas o mais assustador é como tudo isso acontece com a aparência da normalidade. Os imbecis da imagem não são monstros. São pessoas comuns, felizes, sorrindo para o celular, celebrando o vazio com filtros coloridos. E você, no meio disso, começa a se perguntar se o problema é você ou o mundo. Talvez seja por isso que tantos sentem essa exaustão existencial. Essa sensação de que tudo é plástico, ensaiado, automático. De que a vida virou um looping de opiniões baratas, de slogans morais, de ideologias copiadas. E quanto mais se tenta pensar por conta própria, mais se paga o preço da exclusão. O mundo moderno é uma sala de espelhos, onde cada reflexo diz a mesma coisa, e você só é aceito se repetir junto. Mas existe um pequeno detalhe que ninguém te conta. Pensar por conta própria pode ser solitário, mas é também o último ato de liberdade que ainda nos resta. Ser diferente hoje é um ato de resistência. Não se trata de ser especial ou melhor que os outros, é simplesmente se recusar a ser moldado por um padrão que transforma a gente em produto. E essa recusa tem um preço alto, a solidão. Ser uma pessoa lúcida em meio à multidão anestesiada é como tentar conversar em voz baixa num estádio cheio de gritos. Você fala, mas ninguém escuta. E quando alguém finalmente ouve, geralmente é só para te corrigir ou te rotular. Porque veja, pensar diferente hoje incomoda. Num mundo onde todos querem ecoar, quem escolhe refletir vira ruído. As pessoas comuns, e aqui não no sentido pejorativo, mas conformado, parecem viver em um piloto automático existencial. Trabalham, postam, comentam, reagem, mas raramente param para pensar no porquê. Repetem opiniões que ouviram em podcasts, slogans disfarçados de sabedoria, frases de efeito copiadas de influenciadores que, na prática, nunca viveram o que dizem. É uma sociedade que confunde barulho com profundidade e exposição com valor. Ser diferente é olhar para tudo isso e sentir um incômodo que você nem sabe explicar direito. É estar numa roda de conversa e perceber que o tema é sempre o mesmo: a vida dos outros, o cancelamento da semana, o novo escândalo das redes. Você tenta mudar de assunto, trazer algo mais humano, e logo sente os olhares atravessados. Parece que pensar se tornou uma forma de agressão. E então você se recolhe, não por covardia, mas por cansaço.
Porque conversar com quem não quer entender é desperdiçar o que há de mais precioso, a própria energia mental. Mas esse silêncio também machuca, porque a lucidez é uma bênção que às vezes pesa como uma maldição. Você começa a perceber que ser diferente é viver entre dois mundos. Num deles, as pessoas vivem de aparência e você se sente fora de lugar. No outro, vive sua verdade, mas quase sempre sozinho. É como caminhar em uma estrada deserta enquanto o resto da humanidade está presa num engarrafamento festivo. Você tem espaço, ar e liberdade, mas às vezes sente falta do ruído. E é nesse ponto que muita gente desiste. Muitos que nasceram para pensar se cansam de nadar contra a corrente e preferem se misturar ao rebanho. Não porque queiram, mas porque dói ser o único acordado numa sala cheia de sonâmbulos. A lucidez, sem propósito, vira desespero. Mas quando você entende que pensar não é sobre se isolar, e sim sobre permanecer humano, tudo muda. Ser diferente é não se deixar entorpecer. É não aceitar respostas prontas só porque são populares. É se recusar a odiar alguém só porque o grupo mandou. É entender que a liberdade de pensamento é o último refúgio da dignidade. E mesmo que o mundo inteiro te chame de estranho, você sabe que a verdadeira estranheza está em viver sem questionar nada. A sociedade atual idolatra a mediocridade confortável. Ser mediano virou sinal de equilíbrio, ser passivo virou sinônimo de sabedoria. Quem não se revolta com nada é maduro, quem não questiona é centrado. Mas a verdade é que o mundo só evolui porque sempre existiram pessoas que se recusaram a se conformar. Os diferentes não são difíceis, eles apenas sentem demais, pensam demais, percebem demais. Enquanto a maioria reage por impulso, eles observam. Enquanto todos falam, eles analisam. Enquanto o mundo busca aceitação, eles buscam sentido. E o sentido é um território perigoso, porque nele não há multidão. Há apenas você, seus pensamentos e um abismo de possibilidades. Mas é nesse abismo que nascem as ideias que realmente mudam o mundo. Nenhum avanço humano nasceu do consenso. A arte, a filosofia, a ciência, tudo foi criado por pessoas que se recusaram a repetir o que já existia. Pessoas que ouviram o riso dos imbecis e seguiram em frente. E talvez essa seja a maior lição. Você não precisa ser entendido para estar certo, nem precisa ser aceito para ter valor. A clareza mental muitas vezes vem acompanhada de rejeição, porque a verdade ofende quem vive de ilusão. Então, se você se sente deslocado, cansado desse teatro da superficialidade, saiba que há muitos como você, espalhados, silenciosos, invisíveis. Gente que não se encaixa, mas que também não desiste. Gente que ainda lê, ainda pensa, ainda sente. Gente que, no meio do barulho, ainda tem coragem de fechar os olhos e escutar a própria consciência. Essas pessoas formam uma minoria, mas uma minoria lúcida. Elas não fazem barulho, mas fazem sentido. Elas não são populares, mas são profundas. E é isso que sustenta o mundo, mesmo que o mundo não perceba. No fim das contas, ser diferente não é um castigo, é uma responsabilidade. Porque o pensamento crítico, quando genuíno, ilumina, e quem carrega uma luz precisa aceitar que vai incomodar quem ainda vive no escuro. A sociedade dos imbecis continuará rindo, apontando, zombando. Mas cada risada será um lembrete de que você escolheu outro caminho. O caminho mais difícil, porém o único que vale a pena. O caminho da consciência. E se ainda restar dúvida sobre o preço de ser diferente, lembre-se: a verdade não se mede em curtidas, e a lucidez não é moda. Ela é um fardo, sim, mas também é a única forma de liberdade real que ainda existe. Então continue pensando, mesmo que ninguém entenda. Continue questionando, mesmo que riam de você. Continue sendo você, mesmo que o mundo inteiro tente te convencer do contrário. Porque no fim, a maior burrice é desistir de ser quem você é, só para caber no molde dos outros. Pense diferente. Questione tudo.